Boa noite a todas que acompanham mais uma live da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite também nossos convidados e convidadas de hoje, dessa live. Eu me chamo Elzamara de Carvalho, faço parte da Executiva Nacional da ABJD, sou militante do setor de direitos humanos do MST e pesquisadora do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Sejam todas vindas. Hoje o tema da nossa live é Movimentos de Rua na Pandemia, as antifas e as tentativas de criminalização. Então, esperamos que nós tenhamos um bom debate, uma boa live, que tem como objetivo debater os processos de resistências antifascistas na atual conjuntura e as tentativas de criminalização da luta popular. Lutas estas também protagonizadas pelas torcidas organizadas. Vamos falar do chamado das torcidas organizadas para a defesa da democracia, conforme faixa erguida na Avenida Paulista com a frase "Somos democracia". Nesse sentido, boa noite para os nossos convidadas. Então, teremos hoje para debater conosco esse tema a Beth Dantas, torcedora do Vitória, de torcida organizada, doutora Simone Nassif, juíza criminal de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, integrante da Associação de Juízes para a Democracia e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E também o companheiro Alex Midwin, presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Boa noite, obrigada. Vamos dar início ao debate. Esperamos que vocês possam... Boa noite, doutora Simone, boa noite, Alex, Beth, boas-vindas. Vamos dar início a esse debate que é tão relevante nessa conjuntura e tão importante para fortalecer as lutas antifascistas nesse tempo e na nossa atual conjuntura no nosso Brasil. Então, sem muitas delongas, para começar, eu quero passar para a Beth Dantas, que vai trazer para nós elementos e de está a luta nesse período, considerando esse contexto e o tema desta live que nos reúne nesse encontro virtual. Boa noite, Beth. Boa noite, Mara. Está me ouvindo bem? Tá ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Ah, que ótimo. Boa noite a todos. Sim, Alex, sim. A doutora, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui não representando a minha torcida, né, mas enquanto integrante da torcida, para falar um pouco da nossa experiência aqui em Salvador. Acho que é um tema muito importante, mas antes de começar a falar propriamente sobre a criminalização que as torcidas vêm sofrendo, que os movimentos de rua vêm sofrendo, eu gostaria só de pontuar que a tradição das torcidas de participarem de manifestações, de participarem de atos, de se organizarem politicamente, ela é muito mais antiga, né? Não é nenhuma novidade, na verdade. Para a gente que vivencia isso no cotidiano, a gente sabe que, a despeito de todas as dificuldades e dos processos de desmobilização, as torcidas elas já praticam a solidariedade de classe há muitos anos, através das ações sociais nos bairros, através das ações sociais nas ruas, nas sedes, ações essas que qualificam a nossa participação, que qualificam a nossa intervenção, inclusive na arquibancada. Então, enfim, participamos de outros atos. O Minduim vai falar aqui com muito mais propriedade de como algumas torcidas, inclusive, foram fundadas para participar de mobilizações, da luta pela democracia, que auxiliaram na luta pela direta já, contra a ditadura militar. Então, enfim, não é algo novo. Acho que a novidade é a visibilidade que isso está tendo, e é muito importante que a gente consiga, a partir dessa visibilidade, ressignificar o lugar das torcidas. Lugar esse, gente, que, em muita medida, foi colocado não apenas pela direita. Eu acho que a nossa esquerda também pecou muito ao longo dos anos e peca quando não se posiciona. Angela Davis fala, né, que não basta só a gente ser contra o racismo, a gente precisa ser antirracista. Eu acho que à medida em que as torcidas passam por um processo de criminalização, que há um processo muito evidente de elitização e que a esquerda não se posiciona, que não se coloca, que naturaliza, é uma forma também de se posicionar.
O futebol, ele mobiliza milhões de pessoas. Não dá para a gente estar alheio a tudo isso. Falar um pouco aqui do meu pai. Meu pai, ele já é falecido, faleceu há alguns anos, mas ele sofria de insuficiência renal crônica. Era um trabalhador, recebia pouco, e às vezes ele deixava de comprar o remédio para comprar o ingresso do jogo. Essa dimensão de paixão, de amor, a esquerda não pode deixar ficar alheia. Porque se a esquerda não disputa, vão vir outros sujeitos disputar. As torcidas, elas estão nos bairros, elas estão nas comunidades. Mas se a esquerda também não faz trabalho de base, se a esquerda abandona essa juventude, né, que as torcidas organizam majoritariamente a juventude, outros setores vão disputar. E aí, eu gostaria de minimamente caracterizar, né, quem são as torcidas, para que a gente possa entender por que as torcidas foram às ruas e falar também desses processos de criminalização. Vou tentar ser breve, que acho que o mais importante é a discussão, mas vou tentar minimamente caracterizar. Então, essa capilaridade que as torcidas têm de estar em todos os bairros. Tá aqui o Alex, que é da Gaviões, uma torcida imensa. Eu sou dos Imbatíveis. Os Imbatíveis não é a torcida antifascista do Vitória. É uma torcida organizada que surge em 97, a partir de alguns rubro-negros, que tem como objetivo primordial incentivar o clube. Nosso objetivo principal é esse. Mas nós estamos nos bairros, nós vivemos os bairros. Por que eu trago isso? Porque em vários momentos, alguns movimentos, tanto de direita como de esquerda, tentaram desqualificar nossa participação, falando que nós fomos às ruas porque não temos jogo. E não é isso. Os integrantes das torcidas, a juventude que não consegue emprego, a juventude que não consegue auxílio emergencial, as mães solo, que vivem sozinhas para cuidar de seus filhos e que têm seus filhos mortos pela polícia, são essas pessoas que fazem parte das torcidas organizadas. Essas pessoas, elas são os alvos privilegiados na necropolítica. Essas pessoas que estão sem projeto de vida. Então, as torcidas não são uma ilha. Todas as contradições que a gente observa na sociedade, né, no mundo como um todo, tudo isso tem impacto nas torcidas. As mulheres que tiveram Bolsa Família cortado por Bolsonaro para investir em propaganda, para investir na valorização da imagem dele, na camuflagem da realidade, são as mulheres que estão nas torcidas. Então, a gente precisa saber quem são esses sujeitos para não deixar o debate ficar no raso, na aparência, e alguns tentam desqualificar, colocando que a gente está indo para a rua porque a gente está sem jogo, quando na verdade não é isso. Enfim, essas ações de rua que a gente faz, gente, eu chamo de solidariedade de classe, né? Eu chamo não, né? Os autores chamam de solidariedade de classe, nos permite saber também que mesmo no local de quem tem algum, não privilégio, mas vantagem, a gente conhece a realidade de outros sujeitos. Por exemplo, nós fizemos aqui em Salvador, nós dos Imbatíveis, ações com mulheres em situação de rua. A partir dessas ações, a gente conseguiu ouvir delas, porque é importante que a gente ouça, e as mulheres disseram que um dos piores dias para quem está na rua é dia de jogo. A gente se perguntou por que dia de jogo, e elas falaram porque alguns torcedores e algumas pessoas saem dos seus carros e estupram, agridem, enfim. A gente só pode saber disso, que esse nível de violência acontece. E elas falam, não são os jovens, são as pessoas de seus bairros, às vezes, que se aproveitam da multidão para nos violentar, para nos estuprar. Só podemos saber disso porque a gente tem essa solidariedade de classe, porque a gente se organiza, porque a gente vai para as ruas. E a partir desse conhecimento empírico, e aí eu acho que é importante frisar isso, que nós não temos a tradição da escrita. As nossas histórias são passadas oralmente. Assim como o povo negro também não escreveu, nós também pouco escrevemos. O trabalho que o Alex faz na Anatorg é essencial, porque permite dar visibilidade e organizar as torcidas. Mas a maioria das torcidas passa muito distante disso. A gente faz muita coisa, produz muita coisa, mas só o que aparece é a violência, que é superdimensionada, que a mídia todo tempo tenta frisar como forma de deslegitimar e de naturalizar os abusos. Enfim, as torcidas, e eu falo da minha torcida que é um pouco mais nova, né, de 97,
a gente participa não enquanto entidade, mas pessoas da torcida, de atos há muito tempo. Em 2013, nós estávamos lá. Quando da eleição de Bolsonaro a gente se posicionou, eu participo de atos também há muito tempo. A partir dessa participação, a gente percebeu que era importante trazer a discussão política para a torcida. Então, a gente começou a organizar rodas de conversa para discutir a guerra às drogas, como isso impacta na nossa vida, para discutir a violência contra a mulher, para discutir o genocídio do povo negro, para discutir, enfim, temas relacionados ao clube, mas temas também que nos atravessam. E isso qualificou a nossa participação. A partir do momento que a gente percebe que o futebol tem uma função social e que as torcidas têm uma função social, e isso só se dá no movimento, só se dá na participação, é um movimento dialético, a gente consegue qualificar a nossa militância, os nossos integrantes, no caso, e esses integrantes são as pessoas que sofrem diariamente com as ausências e com também a atuação do Estado. O tempo está curto, enfim, eu vou falar só brevemente da criminalização, para a gente pensar que torcida também é um movimento social. Torcida tem uma organização, tem uma estrutura, tem questões hierárquicas, e tal qual um movimento social que surge, que se estrutura numa luta para fiscalizar o clube para lutar por democracia, e que se capilariza, se amplia, as torcidas sofrem igualmente com processos de criminalização. Criminalização, gente, que serve para desumanizar. Desde que o mundo é mundo, você primeiro precisa desumanizar para você conseguir aniquilar seu inimigo. Isso acontece com o MST, isso acontece com a esquerda, isso aconteceu com o PT, esse inimigo inventado, como se a corrupção tivesse surgido com o PT. E isso acontece igualmente com a gente. Não estou aqui para falar que as torcidas são santas, porque ninguém é. Mas quantos atos aqui nós já fomos, por exemplo? Eu vou a milhares. Às vezes os atos ocorrem na mais perfeita harmonia, nenhuma situação de violência. Os meios de comunicação, o que é que fazem? Eles focam, eles superdimensionam, eles dão destaque, relevo à pessoa que queimou um balde de lixo. E para a população no geral, passa a impressão de que aquele movimento, aquela caminhada que foi em paz, pacífica durante todo o tempo, é só de violência. O mesmo acontece com os meios de comunicação. Tem um professor da UERJ, que é o Maurício Murat, ele discute, ele traz dados científicos que atestam que essa violência que se diz que as torcidas produzem, ela é uma violência inventada. De fato, ocorre sim, mas não na proporção que é noticiado, enfim. A violência contra a mulher é muito mais comum e não se fala. A violência contra o idoso é muito mais comum e não se fala. A própria violência contra as crianças é muito mais comum e não se fala. Muito pelo contrário, querem que a gente pare de discutir violência sexual na escola. Então, são inúmeras contradições, né? São inúmeras contradições que acabam fazendo com que as torcidas sejam criminalizadas. Contradições dessas que a esquerda também é vítima, mas que em muita medida não ajuda a combater, muito pelo contrário. Então, eu não vou me alongar, né, porque são 10 minutos, mas dizer que esse momento político é um momento político muito importante para a gente, de protagonismo, sim, das torcidas, mas que é necessário que outros movimentos sociais se engajem. Nós temos táticas diferentes, eu acho que a estratégia de todos os movimentos é a luta pela democracia, mas as táticas são distintas, e vamos conversar mais, e no outro momento eu trago outras questões para que os companheiros possam também trazer suas contribuições. Obrigada, Beth. Ótimos elementos você traz para essa nossa conversa aqui, são muitos elementos. Essa é a nossa primeira rodada de conversa. Depois dos momentos, queremos avisar também para todos nos acompanhando que podem enviar as suas perguntas, os seus comentários, né, pelo chat do Facebook. Essa live também está sendo transmitida pelo site da Ana Torg, pelo Facebook da Ana Torg e da AJD. Então, vocês que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para enviar perguntas e questões pelo Facebook. Ok? Então, para dar seguimento à conversa, esse momento inicial aqui, já com base nesses elementos que a Beth trouxe aqui para nós, eu passo para a querida doutora Simone Nassif, que está aqui conosco, participando dessa conversa. Uma alegria tê-la aqui conosco. Passamos para a sua explanação, doutora Simone.
Boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Para mim é sempre uma alegria participar dos eventos da BJD. Boa noite, Beth. Boa noite, Alex, Mara. Depois dessa fala potente da Beth, que já adiantou muita coisa que eu tinha a falar, né? Eu não vou falar diretamente, óbvio, sobre o trabalho, a atuação das torcidas organizadas, porque nós temos dois especialistas aqui para falar a respeito. Mas como nós estamos falando de antifas, eu achei interessante fazer uma abordagem a respeito do que é ser antifa e do que é ser fascista, né? Antifa é antifascista. Mas para você ser antifascista, você tem que saber compreender o que é o fascismo. Então, eu vou dar uma rápida pincelada sobre o que é o fascismo clássico, até chegar nos dias atuais, se nós vivemos ou não uma política, ainda que não estatal, mas uma política ou uma ideologia fascista se espalhando pela nossa sociedade. O fascismo, como muita gente já sabe, já tem sido falado por aqui, o fascismo foi um regime estabelecido na Itália pelo Mussolini, mas que nasceu enquanto ideologia muito antes. O fascismo ele nasce numa sociedade italiana, que se vê como um país periférico no mundo capitalista, com anseios de grandiosidades, e de uma burguesia que anseia maiores lucros, maior acumulação de capital. O fascismo italiano ele se caracteriza por ter um nacionalismo exagerado, um militarismo muito marcado e também o racismo que o caracteriza. Essas três características, ela vai ser uma tônica do fascismo que vai atravessar os tempos até chegar hoje em dia. Na Itália, durante a Primeira Guerra Mundial e depois dela, a Itália se aprofundou na sua crise econômica, coisa que nós estamos vivendo hoje também, desde 2008, e diante dessa crise econômica, se aprofundou na burguesia, a burguesia abraçou o fascismo. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, com a crise econômica, os sindicatos começaram a organizar greves e movimentos de resistência dos trabalhadores. E a burguesia viu no fascismo, na militarização do fascismo, um instrumento para defender violentamente os seus interesses. A Beth acabou de falar aí sobre a violência contra o movimento social, a violência contra o trabalhador, a violência contra quem luta pelos direitos. O fascismo sempre teve como característica essa repressão às classes menos favorecidas dos trabalhadores que lutam pelos seus direitos. Sempre houve esse processo de criminalização dos movimentos populares na luta pelos direitos. Isso é uma característica, aliás, é uma característica do capitalismo, mas exacerbada no fascismo. O fascismo foi importado da Itália para a Alemanha, se transformou no nazismo, que tem como diferença em relação ao fascismo italiano, que na Alemanha o que preponderava era o nacionalismo e o racismo, a soberania, a supremacia da raça pura ariana. Isso é importante prestar atenção, porque enquanto na Itália o que sobressaía era nacionalismo e militarismo, na Alemanha o Estado se incorporou dessa supremacia racial e se arvorou do direito de se expandir, fazer uma expansão imperialista para impor essa sua raça ariana. E nós vimos todos os desastres que aconteceram, né? Tantas pessoas, milhões de pessoas, judeus, homossexuais, comunistas, marxistas, foram perseguidos e mortos no nazismo por conta dessa concepção fascista nazista, nazifascista. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa ideologia se espalhou pelo mundo, o Brasil mesmo. No Brasil, desde o início do século XX, nós convivemos com o fascismo. O Plínio Salgado, com seu integralismo, ele é o fascismo brasileiro.
Getúlio Vargas se deixou influenciar pelo fascismo, muito embora depois tenha mudado de lado, mas, enfim, história. E nós caminhamos até os dias de hoje, né? E nos dias de hoje, nós vivemos um fascismo, nós vivemos um neofascismo. Se fala que existiram regimes neofascistas, e indicando, por exemplo, Chile, a ditadura de Pinochet, Salazar, Franco, na Espanha, porque são fascismos que têm como diferença do fascismo clássico uma característica que nós estamos vivendo nesse momento novamente, que é o ultraliberalismo, o neoliberalismo desenfreado, uma tendência do Estado ficar cada vez menor, sem regulamentar as relações econômicas. Essa é uma característica do neofascismo. E nós paramos e pensamos assim, nós vivemos hoje em dia uma sociedade fascistizada, nós vivemos um governo fascista, nós vivemos uma política neofascista. Nós podemos parar e pensar, nós temos um presidente que muitos dizem que tem uma tendência fascista, ou se ele não tem, os apoiadores dele sofrem essa pecha, né? São chamados de neofascistas. Mas o que caracteriza o bolsonarismo, né? Uma tentativa de supressão de todas as contradições, de todas as crises, de todos os debates e as lutas de classe, né? É inegável que nós vivemos hoje uma tentativa de calar, de suprimir a luta, de criminalizar, de impedir a divergência. Um militarismo bastante característico, claro, né? Nós vemos que, antes mesmo das eleições de 2018, nós vimos várias manifestações de retorno da intervenção. Intervenção militar é uma expressão que apareceu aí como se existisse na Constituição a possibilidade de intervenção militar, não existe. Para qualquer desavisado que esteja nos assistindo, é bom dizer, não existe intervenção militar constitucional, não existe essa possibilidade, o artigo 52 não prevê isso. E, por fim, o racismo misógino. Esse racismo misógino, ele se caracteriza por um patriarcado branco, machista, de ódio à mulher, de ódio à comunidade LGBTQI, de ódio a negro, de ódio ao pobre, de ódio ao que pensa diferente. É um racismo amplo, é um estabelecimento de ódio do nós contra eles, né? Essa característica do neofascismo, de dividir a nossa sociedade. Nós somos os virtuosos, os corretos, os trabalhadores, os produtores. Eles são os criminosos, os viciados, os baderneiros, os parasitas, né? Tem até recentemente um filme Parasita que trata justamente disso, dessa luta de classe, essa diferença, quem é o produtor e quem é o parasita nessa relação toda. Nesse processo todo que nós vemos, que nós presenciamos, não só no Brasil, mas como no mundo, e podemos também falar em relação aos Estados Unidos também, nós vemos uma política fascista, ainda que não seja um Estado fascista estabelecido abertamente, até porque existe uma vergonha, uma vergonha de se declarar fascista, né, historicamente. Há uma política fascista que se está estabelecendo, não só em termos de política, de movimento político, mas nas relações da sociedade. E essa política fascista ela se caracteriza por um saudosismo a um passado mítico, e no caso do Brasil, né, um saudosismo a um passado que realmente é mítico, né, porque na época da ditadura não existia nada de bom, nem mesmo a questão econômica, porque o que tinha de corrupção era escondido, porque não existia liberdade de expressão, não existia liberdade de imprensa. Então, há um saudosismo em relação a um recente passado negro da nossa história. A propaganda fortalecida. A Beth acabou de falar, né, sobre o desvio de verbas que deveriam ser encaminhadas para
para a solidariedade social, né? Essa expressão é uma expressão perfeita, né? Porque o Estado também tem que ter solidariedade, tem dever de solidariedade social, né? De compensar as desigualdades sociais, verbas desviadas para a propaganda. Por quê? Porque a propaganda é essencial para uma política fascista. É importante disseminar a forma de pensar, a forma de agir fascista. Um anti-intelectualismo muito marcado, um ódio ao saber, um ataque ao estudo, um ataque à ciência. E nesse momento de pandemia, isso é uma questão muito séria que nós estamos vivendo, porque é uma questão que está ligada diretamente à morte de milhares de pessoas, né? Esse ódio à intelectualidade, eu estou falando rápido porque tem pouco tempo, esse anti-intelectualismo, ele tem como uma consequência direta uma outra característica do neofascismo, que é o irrealismo, é uma irrealidade. A realidade, ela passa a ser distorcida. As sedes de informação técnica, científica, as universidades, os cientistas, o trabalho jornalístico sério, ele perde legitimidade para dar lugar a fake news, a uma irrealidade, a uma distorção da realidade em que as pessoas ficam reféns de uma realidade irreal. E isso é uma característica do neofascismo e é uma característica do fascismo lá atrás também. E uma coisa que é muito importante, que é séria e que a Beth também tocou, que é a questão da hierarquia do valor humano. Algumas vidas são mais importantes do que outras, né? Não são, mas são tratadas como se fossem. E daí abre a porta para uma normalização, para uma banalização da repressão, uma banalização da prisão em massa. Nós temos hoje aproximadamente 800 mil pessoas presas no nosso país. Há um superencarceramento em massa, e esse superencarceramento tem como a maioria, 70%, de acordo com o site do CNJ, pessoas pobres, negras e jovens. Então, é uma fatia da sociedade que está sendo encarcerada. É um inimigo eleito, que é o pobre, negro, periférico, que está sendo encarcerado e morto nas ações violentas da polícia. Então, assim, o jovem negro pobre, ou ele é morto pela ação violência da polícia, ou ele é encarcerado, e agora ou ele morre de Covid, porque também há estudos demonstrando que a maior parcela de vítimas fatais do Covid são as pessoas que moram que têm menos condições financeiras de gerir sua saúde por si mesmo, diante da omissão estatal do governo federal em tomar uma política, em pelo menos cumprir com seu dever de transparência. Essa desumanização, ela faz eleger inimigos públicos, como a Beth mencionou, partidos políticos, como o PT sofreu recentemente, líderes políticos inimigos, né, tratados como inimigos, e eleitos como bodes expiatórios. Isso é uma característica. Defensores de direitos humanos, militantes de direitos humanos sendo mortos pelo país inteiro, índios. Então, não temos como negar que existe uma política genocida, que é uma outra característica, que é uma característica do nazifascismo. Há uma política genocida voltada para a população pobre e negra periférica do nosso país. E isso, as pessoas ligadas aos movimentos negros têm uma autoridade muito maior do que eu para falar sobre isso, mas é uma realidade inegável, que não se pode deixar de falar quando se vai falar de fascismo no Brasil nos dias atuais. Essa desumanização, ela reduz a empatia, dificulta com que a pessoa se coloque no lugar do outro e diminui a empatia e extingue a compaixão, extingue a solidariedade.
Então, tudo o que acontece, tudo isso que nós estamos falando, que acontece de ruim, esse genocídio, ele passa como normal e banal por conta da desumanização. Essa desumanização faz com que algumas classes privilegiadas se coloquem. Meu tempo já acabou, eu termino de falar mais à frente, mas se coloquem de maneira superior, agora que eu vi, superior, de forma que as menores conquistas das classes menos abastecidas são vistas como fonte de vitimização. E aí, depois, na próxima vez que eu tiver que falar, eu falo do resto. Doutora Simone, de fato, são muitos elementos para tratar em apenas 10 minutos, né? Mas gostamos muito dessa síntese, esse recorte histórico sobre o que é o fascismo e de como que ele volta e de como que ele está hoje, né, impregnado hoje no Brasil, considerando essas diferentes forças e essa recolocação também da classe dominante pelo uso da violência. Dialoga diretamente com essas questões que a senhora trouxe aqui para nós. Muito bom. Então, para fechar esse bloco, nós passamos agora para o companheiro Alex, né, que é presidente das torcidas organizadas Ana Torg. Você, Alex, você tem 10 minutos para trazer esses elementos iniciais para a gente seguir aqui nesse nosso debate da nossa live. Tá certo, muito boa noite a todos vocês. Grande satisfação Alex, receber esse convite, tá debatendo, tá aprendendo, na verdade, né? Como bem colocou aí a doutora, a Beth, né? Para mim, de fato, é uma grande aula. Aliás, eu que estou aí no finalzinho, né, da minha gestão na Anatória, que falta aí praticamente 1 ano e meio, sigo para o final muito feliz quando eu ouço uma explanação como da Beth, da própria doutora, né, porque eu sou defensor muito da questão do processo de renovação dentro das torcidas organizadas, né, e dentro das instituições, que inclusive já fiz parte e faço parte, né, e dentro desse processo de renovação é muito bom a gente deixar legados. Eu acho que essa gestão da Anatória vai deixar um legado muito positivo do ponto de vista da politização das torcidas, da participação das torcidas, no âmbito não somente no que diz respeito futebolístico, mas também da política do nosso país. Então, Beth, doutora Simone, parabéns pela explanação de vocês, uma aula, né? Sempre aprendo com todos vocês. Mara, o que eu posso dizer desse grande movimento que envolve as torcidas organizadas como um todo, é um movimento, da maneira que a gente conhece hoje, visualiza hoje, iniciado na década de 60 e 70, né? Claro que as torcidas organizadas, elas são pré-existentes desde 1914 a 1932, em outro formato, claro, né? Na época não era nem chamada torcida organizada, mas torcidas uniformizadas, mas tomou essa característica entre a década de 60 e 70, mediante também as influências das torcidas do leste europeu, trazendo também características do ponto de vista da participação ativa das torcidas em relação à política dos respectivos clubes, né, das suas paixões. No caso, aqui no estado de São Paulo, torcidas como a Gaviões da Fiel, a torcida Jovem do Santos, a torcida Independente, a própria Mancha Verde, fundada em 1986, elas já foram fundadas no cerne mesmo de contraoposição à ditadura militar, ou contraoposição à ditadura, inclusive, instauradas nos seus próprios clubes de paixão. Ou seja, as torcidas elas já nasceram com aquele âmbito mesmo de se colocar contrário, né, ao poder vigente, né, ao poder forte do Estado, né, ao poder exacerbado que, infelizmente, ocorria na década de 60 e 70, mas se perpetua, inclusive nos dias de hoje, haja vista a violência policial nos grandes centros periféricos que existem, não só no país, mas sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Agora, para um movimento, né, que iniciou em plena ditadura militar e que colaborou para o processo de redemocratização do país, é um movimento que sempre foi visto com olhos de lupa,
né, literalmente. Ou seja, gente organizada na sociedade brasileira é gente a ser combatida. Se eles são pertencentes aos movimentos sociais, que luta por moradia, que luta por melhores condições de saúde, que luta pelo bem-estar social dessa sociedade, ela é vista ou observada 2 vezes mais. E se pertence à torcida organizada, 3 vezes mais. Por quê? É um elemento, né? A torcida é um elemento composto de todo o estrato social, só que tem uma variação ou uma variável, né, que deixa assustado, sobretudo, os movimentos estabelecidos, os movimentos mais conservadores da nossa sociedade, que é justamente a energia que as torcidas organizadas têm e dispõem para se contrapor, né, para agir frontalmente a todo e quaisquer tipo de situação que corra ou que incorra o risco, né, do cidadão ou dos movimentos sociais ou das questões que envolvem o povo brasileiro. Muitos se têm me perguntaram por que as torcidas organizadas e não organizadas têm ido às ruas, Alex Minuim. Eu tenho dito, simplesmente pelo simples fato das pessoas que estão lutando por melhores condições da nossa sociedade, melhores condições de trabalho, serem agredidas nas ruas. Pelo simples fato de uma contraoposição de um cidadão, de um transeúnte, contra um governo, né? Por exemplo, ser alvejado, ou ser alvejada, como ocorreu na Avenida Paulista, há 1 mês e meio atrás, né? Em pleno centro financeiro do país. Uma garota de 17 anos, aliás, 19 anos, foi alvejada na altura da cintura, porque gritou fora Bolsonaro, mediante as manifestações ali dos bolsonaristas. Um outro fato que chamou muita atenção das torcidas e dos torcedores de forma geral foi a agressão aos profissionais da área de saúde, frente ali à próxima Câmara dos Deputados, próxima ao Supremo, né, frente ao Palácio ali da Presidência da República. E o último fato, que eu acredito que foi o estopim do estopim, foi a agressão de uma mulher, né, transeúnte, que também falou, olha, esse governo não me representa. E ela simplesmente foi agredida com um soco no rosto. Né? E todo mundo viu, todo mundo visualizou. Ou seja, a torcida organizada, ela não tem, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista partidário, um lado definido, mas ela tem uma sensibilidade de povo. Né? Muitos têm me perguntado, mas qual é o lado das torcidas organizadas? Eu falei, olha, o lado das torcidas organizadas é de um governo que zela pelo povo, é de um governo que tira 40, 50, 60 milhões de pessoas da linha da miséria, é de um governo que gera educação para todos, ou que dê oportunidade para todos. Por aí você vai decidir, ou o torcedor vai decidir qual lado que ele vai pender a força dele, o voto dele, o apoio dele. Agora, do âmbito, no que diz respeito à questão partidária em si, pode ser construído? Pode ser construído. Estamos trabalhando para isso, a Anator, quanto associação? Estamos trabalhando. Tanto é que a gente vai lançar, daqui a 1 mês, o curso de formação política para todos os torcedores ou para todos os afiliados da Anator. Né? O ano passado, já tivemos efeito dessas ações da Anator junto a essas massas? Já. Né? As torcidas lançaram em torno de aproximadamente quase 78 candidatos a deputados estaduais, elegendo 6. Tudo por partidos distintos. Agora, quando você tem um movimento de massa, que tem essa radicalidade, essa energia da juventude, e essa alegria que só a torcida organizada dispõe, é um movimento automaticamente que ele precisa ser combatido. Como está sendo combatido há mais de 25 anos, desde o fato fatídico de 1995 no estádio do Pacaembu. Que eu, ao longo desses anos, né, tenho literalmente chamado para o debate promotores, tenho chamado para o debate deputados, senadores, que são contrários às torcidas organizadas. E a gente tem falado em alto bom som. Nós também temos a ciência que fazemos parte dessa sociedade e de tudo de bom que ela produz e de ruim também. Se há violência no meio das torcidas organizadas, é porque essa sociedade também é violenta. Mas também dentro das torcidas organizadas, a sensação, né, de não só pertencimento, mas também de combate a esses pequenos grupos que cometem esse tipo de arbitrariedades. Agora, quando se é debatido algo no que diz respeito ao Estatuto do Torcedor, artigo 39, né, para vocês perceberem o quanto esse movimento, para algumas
classes sociais, ou para alguns segmentos da nossa sociedade, é tão nocivo. O artigo 39, ele menciona o seguinte, que a instituição deva ser punida em sua totalidade, né, que é o absurdo do absurdo. O que nós defendemos quanto torcedores organizados? Que esse indivíduo deva ser identificado e punido, e não a instituição. Imagina se isso virasse uma praxe, do ponto de vista da violência de alguns policiais, sobretudo aqui nas periferias da cidade de São Paulo, né, que ocorreu na semana passada e semana retrasada. Se pune a instituição como um todo? Né, fica a pergunta. Óbvio que não. Né? Se identifica o soldado, se identifica o sargento, o tenente, e se pune esse indivíduo respaldando a instituição. É a mesma coisa que a Anatólica defende, é a mesma coisa que a Anatólica quer para as torcidas organizadas como um todo. Por quê? Porque nós sabemos do papel que as torcidas organizadas exercem na nossa sociedade. Sobretudo, o papel positivo de inclusão desse jovem periférico, de reeducação desse jovem periférico e de formação desse jovem. Eu sou fruto de torcida organizada, a Beth é fruto de torcida organizada, né? Por onde eu passo, hoje, no âmbito dos meus 42 anos, sendo professor de sociologia, sendo professor de filosofia, né? Podendo aí ter experiências incríveis como profissionais como vocês, né? Debatendo, aprendendo, talvez passando até alguma coisa também, né? Eu tenho orgulho de dizer, faço parte desse mundo que envolve as torcidas organizadas, porque sou fruto dele. Talvez se não fosse a torcida organizada, eu estaria ainda, né, no Capão Redondo, extremo sul da Zona Sul, vivendo aquele meu mesmo mundo, né, de acesso muito fácil à criminalidade, né, de acesso a muito fácil à bandidagem. Mas não foi isso. Foi a torcida organizada, no caso da Gaviões da Fiel, que me abriu o leque. Literalmente, que existe um outro mundo a ser aprofundado, a ser pesquisado, a ser explorado. E eu acredito, doutora Simone, Mara, Beth, que a torcida organizada deva ser uma porta de abertura para a maioria da juventude que participou, que tem participado e que busca a torcida organizada. Por isso que eu falo, a torcida, ela de fato é um instrumento, literalmente, que exerce um trabalho que o Estado deixou de fazer. E digo mais, a torcida, ela é, na nossa sociedade, e talvez os meios de imprensa não mencionem, os partidos, seja de esquerda ou seja de direita, não mencionem e não defendam, né? Talvez muitas instituições importantes da nossa sociedade, do poder público, do poder judiciário, também não mencionam, mas não sabe, literalmente, a importância do trabalho que essas torcidas fazem. No âmbito agora que nós estamos vivendo, de uma verdadeira guerra contra um vírus que a gente não consegue ver e enxergar, né, durante essa pandemia, as torcidas organizadas estão sendo as primeiras instituições de fato, a resolver o problema de quem está na ponta. E quando eu falo resolver o problema de quem está na ponta, haja vista a burocracia do nosso Estado para que um cidadão ou que um trabalhador receba esse auxílio assistencial, né? A dificuldade, né, para o camarada se cadastrar, receber, e quando vai receber, o cadastro não está pronto, e quando está pronto, o dinheiro não é liberado, né? É claro que a gente sabe que tem um outro pano de fundo, como muito bem a doutora colocou. Para impor, literalmente, né, um sistema autoritário no país, você precisa causar uma convulsão nacional, uma convulsão social, desculpa. Né? E nesse caso, desse governo que está aí, desse déspota, que não merece respeito nenhum, né, que é Jair Bolsonaro, ele está querendo pegar justamente pelo estrangulamento econômico, né? Gerando literalmente formas e maneiras que cresça o desemprego, aumente a pobreza do povo, a miséria, para que o povo, na verdade, né, possa, através desse tipo de ação, entrar em convulsão. Porque se não tem emprego, se não tem grana, aumenta o índice de violência na sociedade. Se aumenta o índice de violência na sociedade, você justifica, inclusive, o seu autoritarismo, a tua imposição. A matemática é muito simples, a equação é essa. Nós, torcedores organizados, temos por obrigação, inclusive, de alertar o nosso associado. Né? E aí, para concluir, para a gente até abrir para nossas perguntas, eu quero
de fato, parabenizar cada torcedor e cada torcedora organizada que tem se disposto a ajudar o teu associado ou as suas comunidades na qual elas estão ali inseridas, né? Até a data de ontem, foram mais de 100 toneladas de alimento distribuído nas várias periferias do nosso país. Por isso que eu falo que a torcida organizada são as primeiras instituições a resolver o problema da população. Porque o Estado pode até querer, no Estado de agora, governar por Jair Bolsonaro, esse não quer, de fato. Mas o Estado pode até querer ajudar o cidadão. Mas a burocracia do Estado não faz com que a população espere 2, 3 dias, 4, 5, uma semana. A torcida vai lá e fala, qual é o teu problema? O que está acontecendo? Estou passando fome, estou passando necessidade. A torcida vai, faz a sua campanha de agasalho, de arrecadação e vai distribuir, né? Então, são instituições que merecem todo o nosso respeito. Problemas, Mara? Se tem como combater? Tem. A nossa tese é que esse indivíduo, né, ou que esse mau elemento que participa, ou que se sobressai, ou que se esconde atrás da torcida organizada, que ele seja identificado e que ele seja punido. Mas que as nossas instituições, que têm em média 60, 50, 40 anos, contribuindo com a nossa sociedade, contribuindo com o nosso país, inclusive com o processo de redemocratização do Brasil, né, sejam respeitadas. É isso que a gente vem zelando e vem trabalhando, e, acima de tudo, expondo para a sociedade, para o poder público, que as torcidas organizadas têm o seu valor. Então, nesse sentido, a gente só tem a agradecer a esse espaço, né, e que bom que a gente possa estar vindo para os canais de comunicação, para instituições como a de vocês, né, expor esse lado, o lado fabuloso do que é a torcida organizada no nosso país. Muito obrigado, Mara. Obrigada, Alex. Nossa, uma aula para nós, acho que para todos que estão acompanhando essa live. Eu acho que é muito importante, como a Beth falou, né, que a ação de solidariedade de classe, ela perpassa a história das torcidas brasileiras. E a fala do Alex, ela traz exemplos claros disso também. A Beth trouxe, do Alex também, de como ações elas são realizadas, são práticas e se fortalecem no momento de pandemia, né? E esse é um dado, um elemento importante, inclusive, para a gente fazer esse enfrentamento de criminalização que a luta social enfrenta, que as torcidas brasileiras também enfrentam ambiente de violência, de aumento de práticas fascistas no Brasil. E aí fechamos esse primeiro bloco, mas já partimos para o nosso segundo bloco, né, com algumas questões que chegaram aqui para nós, que a gente quer dialogar com vocês a partir dessas maravilhosas falas que vocês trazem para nós nesta live. Então, eu queria, primeiramente, dialogar com a Beth, com o Alex, com uma pergunta que chega da Nadir Cardoso dos Santos, né, que ela pergunta como entrosar melhor as torcidas organizadas nos movimentos pró-democracia. Como que vocês veem, a partir desses relatos que vocês trazem para nós, desses desafios que estão colocados, mas quais as possibilidades para se fortalecer esse entrosamento? E para a doutora Simone, né, de fato, pouco tempo para falar sobre práticas fascistas, autoritárias, criminalizantes instaladas no Brasil nesse momento, eu queria também que você trouxesse para nós, a partir desse ambiente institucional, jurídico, né, de como que você também está vendo esse reajuste institucional para as práticas criminalizantes nessa conjuntura. Tá? Então, eu queria passar primeiro para a Beth, depois para o Alex, para a gente dialogar com essa pergunta da Nadir, e na sequência para a doutora Simone. Tem 5 minutos agora, Beth, o nosso tempo vai se ficando mais curto agora. Coloquei aqui no celular para cronometrar. Então, vou tentar ser breve, Nadir, e bem objetiva. Primeiro falar, né, que aqui em Salvador, diferentemente do que vem acontecendo em São Paulo, acho que no Rio, em Brasília também, a nossa opção no momento, a nossa tática no momento, não é de ir às ruas de maneira contínua. Nós fomos no primeiro momento
em virtude de tudo isso que a Alex trouxe, de que a doutora Simone trouxe. Nos assustava muito ver o avanço do fascismo no nosso país, nos assustou muito ver as agressões, pessoas fazendo ritual da Ku Klux Klan em frente ao Congresso, pedindo o fechamento das instituições democráticas, e nós sabemos o quanto a Constituição Federal, o quanto esses direitos que a gente conseguiu conquistar são fruto da luta e do sangue derramado de muitas pessoas. Então, por isso nós fomos às ruas, nós, no objetivo de dizer chega. Fomos aqui em Salvador no dia em que, inclusive, alguns bolsonaristas, fascistas ou neofascistas, enfim, estavam fazendo manifestação, porque, para dar um recado, né, vocês não vão continuar ocupando as ruas. Não fomos para o enfrentamento, não vou levantar uma lógica de guerra, não fomos para o enfrentamento, fomos para passar esse recado de que eles não vão continuar ocupando as ruas sozinhos, clamando pelo direito de nos explorar, clamando pelo direito de matar a empregada doméstica, né? E aí nós vemos que das primeiras mortes no Brasil foi de empregada doméstica. O rico viaja, traz a doença aqui para o Brasil e o trabalhador morre. E aí ver pessoas indo para as ruas nos seus carros luxuosos para exigir que o trabalhador se submeta a isso, com relações de trabalho cada vez mais precarizadas, sem direito algum, terceirizados, enfim, achando que tudo isso é normal e querendo acabar com todos os direitos sociais, acabar com o financiamento do SUS, enfim. Nós fomos nesse sentido, de dar um grito, dizer basta, não vai ser assim, e foi esse o ato que nós organizamos. Posteriormente, as antifas daqui de Salvador também organizaram um ato, nós decidimos em não participar, e aí eu falo que é uma divergência tática e não de estratégia. Estratégia, do ponto de vista da estratégia, nós queremos a democracia e lutaremos por ela. Mas, nesse momento, do ponto de vista tático, com o aumento exacerbado dos casos, nós optamos em não ir às ruas agora e convocar atos de massa, porque tememos pela proliferação do vírus, uma maior contágio entre os nossos que têm dificuldade de acesso à saúde. Enfim, não é que um está certo, o outro está errado. São táticas diferentes que podem mudar a todo momento, é tudo muito dinâmico. E aí falar, né, da pergunta propriamente, como fazer com que as torcidas elas consigam se engajar mais, participar mais. Penso que o investimento em política pública é essencial. Não existe forma de fazer com que as pessoas, não só de torcida, gente, mas da esquerda, das pessoas do mundo, elas consigam se engajar em qualquer causa com fome. Não tem meio da gente fazer, né, estimular que as pessoas elas vão às ruas doentes, né, se elas ficam horas na fila. E aí não é fazer a crítica ao SUS, é fazer a crítica ao subfinanciamento do SUS. O SUS é perfeito, o SUS é um sistema que é referência mundial. Mas o SUS sofre por um processo de sucateamento. Não tem como querermos que as pessoas elas tenham um despertar crítico de uma hora para outra se elas não tiverem uma base, se elas não tiverem uma educação que consiga capacitá-las para isso. E aí, quando o Alex fala que a torcida o formou, a torcida também me formou. Eu lembro como foi o meu ensino médio, eu não tinha o mínimo interesse em estudar, muito pelo contrário. Era aquele ensino cartesiano em que você não entende nada, em que a história parece que são datas totalmente deslocadas, que você não tem perspectiva nenhuma. Não tem como a gente querer cobrar que as pessoas elas vão às ruas, elas estão lutando pela sobrevivência, pelo mínimo. Para que o povo, para que as torcidas, para que todo mundo se organize, a gente precisa lutar por política pública. E uma coisa que a gente fala muito na torcida é que essas ações que a gente faz de solidariedade de classe, elas são extremamente importantes. Elas cumprem um papel essencial, como a gente bem trouxe aqui, de dar o socorro imediato. Só que esse socorro imediato, ele é insuficiente. É preciso que a gente cobre do Estado. Esse Estado que vem cada vez mais se desresponsabilizando, apresenta para a população um projeto de morte. E as pessoas com medo de morrer, o medo constante, contínuo, ou é pela polícia, ou é pelo Covid, ou é de fome, as pessoas não vão se organizar. Então, eu acho que a principal forma que tem, não existe fórmula mágica, são problemas complexos. Bolsonaro ele tenta trazer soluções simples para problemas complexos, e isso agrada a boa parte das pessoas. Não existe fórmula mágica, mas a longo prazo, penso que o investimento em políticas públicas, o não retrocesso do que a gente já conquistou,
é a forma mais, enfim, mais palpável de conseguirmos fazer com que não apenas as torcidas se interessem, não apenas a juventude se interesse, mas que a população brasileira como um todo tenha condições de se engajar, porque não basta apenas a vontade. Com fome, ninguém vai pensar em se engajar. Por mais que tenha muita boa vontade assim, a pessoa vai pensar, eu vou pagar um transporte para a manifestação, vou ficar sem dinheiro, meu filho sem grana, a pessoa não vai. Então, a gente tem que criar as condições para que as pessoas possam participar. Eu acho que nesse bojo, como o movimento é dialético, as torcidas também vão acabar se jogando. Ótimo. Agora passamos para o Alex. Olha, Mara, você, acho Alex. que em primeiro lugar, depois dessa colocação da Beth, em primeiro lugar, o que a gente solicita para todas as instituições públicas, para os sindicatos, para os partidos políticos, né, existentes no nosso país, que visitem uma torcida organizada. São 786 torcidas da primeira divisão e segunda divisão, espalhadas pelo Brasil afora. Torcidas essas compostas de 5 mil a 120 mil membros, né? Torcidas essas que, em partes, são, além de torcidas, também escolas de samba, além de torcidas, também blocos carnavalescos, além de torcidas, pontos ali de muito entretenimento, lazer e cultura. A gente sempre fala isso, por onde a gente passa. Visita uma torcida organizada, vai conhecer, dialoga com um membro da diretoria, vai num dia de festa, né? Vai num dia de alta visitação, sobretudo aos sábados, quando não tem jogo do respectivo time, e vai entender, buscar compreender um pouquinho o que é a torcida organizada. O que essa galera faz nos finais de semana, quando não tem jogos, né? Isso é um dos pontos. É um exercício, na verdade, que a gente solicita, sobretudo, aos partidos políticos, do âmbito progressista e do âmbito da esquerda, para compreender. Porque uma coisa é certa, Mara, se tem torcedores, seja eles pertencentes às torcidas organizadas ou não, indo às ruas, enfrentando, se arriscando em meio a uma pandemia, é porque algo muito ruim está ocorrendo nessa sociedade. Algo muito grave está ocorrendo nessa nossa sociedade. Diga-se de passagem, essas manifestações, elas estão sendo autônomas, né? Não tem um incentivo de partido A ou partido B, não tem um incentivo de organizações sindicais. Tem a sensibilidade e a necessidade de se colocar nas ruas e se confrontar diretamente ao que está posto aí, como eu mencionei no primeiro bloco, a essas agressões, a essas posições totalmente contrárias à democracia, a imposição, sobretudo, e a valorização de um militarismo que nós, torcedores, já sofremos dia após dia, seja dentro da arquibancada ou seja fora da arquibancada, seja nas nossas caravanas ou seja fora das caravanas. Antes da pandemia, Mara, eu ia apresentar, ainda vou apresentar, até porque esse material já está pronto e acabado, né? Em audiência pública, seja pela Comissão de Direitos Humanos, ou seja pela Comissão de Esporte na Câmara dos Deputados, o que passa um torcedor, seja ele pertencente à torcida organizada, em dias de jogos, em dias de caravana. Eu tenho certeza que essa apresentação vai chocar a nossa sociedade. Literalmente. Por quê? Vai desde assassinato de torcedores, à luz do dia, como ocorreu, por exemplo, com o ex-presidente da Dragões da Real, né, que foi assassinado com um tiro na nuca, né, em pleno dia, ao vivo, né, para todo mundo ver. Há agressões de torcedores às escondidas em escadarias e banheiros dos estádios, inclusive torcedores que vieram a óbito, né? Se há um problema com as torcidas organizadas, evidentemente que há, mas há também muitas soluções, e essas soluções, elas só vão ser feitas e elaboradas e executadas com muito diálogo entre o poder público, entre os clubes, entre as federações e confederações, e com a imprensa, né? E é isso que a Anatorg está fazendo, trazer à luz toda essa problemática que está posta, que inclusive envolve as torcidas organizadas, mas também propor algumas soluções que pode atenuar ou até mesmo liquidar, né, com esses pequenos focos de violência que muitas vezes a imprensa dá uma grande notoriedade, né? Então, são coisas que a gente quer colocar, quer expor para a sociedade, né, o que é torcida organizada. Mas, primeiro, conheça, né, vai visitar,
para então ter ali uma opinião formada, né, ou pelo menos mínima, do que é o universo de torcida organizada. No âmbito da questão da integração, Mara, como muito bem frisou a Beth, primeiro é respeitar as nossas particularidades, a nossa maneira de ser, né? Uma coisa que está posta, e eu acho que é consenso geral do ponto de vista dos progressistas da esquerda, é que nós somos e estamos confrontando diretamente um governo que se discute tudo do que envolve a particularidade dele, de si, do próprio governo, do benefício, né, da politicagem, né, da não observância à necessidade do povo. Eu acho que isso nós somos totalmente consenso, né? A outra questão é, esse governo não discutiu o essencial em relação ao povo brasileiro. Se foi, literalmente, desculpa a palavra e o termo, mas um parto para sair essa assistência social aí, esses R$600. A primeiro momento, o governo propôs R$200. Depois, num processo de discussão, a fio para chegar a R$600. E a burocracia para esse trabalhador receber, né, esse benefício. Nós, quanto associação, a gente observou o seguinte: não está sendo discutido o essencial, a conta de água, a conta de luz, o financiamento, né, que esse trabalhador aí se esfola literalmente para pagar, ou seja, não há abertura de nenhum tipo de negociação com as grandes financeiras. Olha, vamos postergar esses pagamentos por 3 meses, porque nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. Não é uma gripezinha como esse presidente da República aí, se eu posso chamar ele assim, como colocou há 3 meses atrás, e que está ceifando 55 mil vidas, 55 mil famílias que estão fadadas aí, literalmente, na tristeza, na mágoa, na solidão, né, na falta do seu ente querido. Ou seja, o que nós estamos clamando quanto à Associação Nacional das Torcidas é que se discuta o essencial, e dentro desse essencial está o torcedor. Por quê? Ele está lá no fundão, está lá na periferia, e ele precisa ser assistido, né? É o camarada que paga água, que paga luz, é o camarada que não pôde ultrapassar sua quarentena com qualidade, Mara. Se fala muito, mas os caras não estão respeitando a quarentena. Vai respeitar como? Se a conta não para de bater em casa, Mara. Mas os caras saem e é ônibus cheio, metrô lotado. Porque tem a necessidade de trabalho. Ninguém está se arriscando à toa. Né? Por isso que eu falo, se há torcedores indo às ruas, enfrentando a pandemia, se arriscando, inclusive, de ser infectado, é porque algo muito grave está acontecendo com a sociedade brasileira. E que esses torcedores querem expor, não só para a sociedade brasileira, mas para o mundo de maneira geral, Mara, o que está ocorrendo no nosso país. E como muito bem disse a doutora Simone e a Beth, né, o que está havendo no nosso país é quase uma política de eugenia, em que os mais fortes se sobressaem do ponto de vista financeiro e das posições que eles ocupam na nossa sociedade, e os mais fracos, né, são, infelizmente, fadado à questão da morte. E dentro dessa questão dos mais fracos, está inseridos, como muito bem disse a doutora Simone, nós negros, né? A periferia, né? Os mais pobres. É isso. Perfeito, Alex. Excelente, que aula. Lembrando que quando vocês, né, quando as torcidas retomaram as ruas, né, foram para as ruas dizer somos democracia, de fato foi uma ação que dividiu muitas opiniões naquele momento, né? Então, essa fala de vocês nos ilumina muito, né, com relação a esses desafios conjunturais que estão colocados e a legitimidade da luta das torcidas organizadas em retomar as ruas para fazer luta nesse momento. Muito bom. Eu quero agora passar para a nossa querida doutora Simone, para ela também trazer alguns elementos, fazendo link com essas falas sobre o tema dos arranjos institucionais para aumento da criminalização nesse contexto de aumento do fascismo no Brasil. Depois das falas deles, eu sempre fico mais inspirada, né? Que eles falam muito bem, com muita concretude. Então, isso inspira muito.
Eu queria só fazer só duas observações em relação ao que eles falaram. A Beth falou sobre o sucateamento do SUS e da educação. Queria lembrar da PEC do fim do mundo, a PEC 95, que congelou por 20 anos o investimento em saúde, educação, em todos esses serviços primários, né? Isso é um projeto mesmo, como disse o Alex, isso é um projeto de destruição mesmo, de sufocamento de uma camada da sociedade. E em relação a essa criminalização, como eu já tinha falado rapidamente, a criminalização é um instrumento que o capital tem para controle de corpos, controle dos indesejáveis, exclusão dos indesejáveis, né? Não é à toa que a nossa clientela majoritária do nosso sistema carcerário é uma camada pobre e tem classe, tem raça, né? Então, assim, a criminalização é um processo, é um método utilizado desde sempre pelo capitalismo para o controle, através até do medo, das classes subalternalizadas. Em relação aos movimentos antifascistas, os antifas, no dia seguinte da manifestação, daquela manifestação na Paulista, foi proposto um projeto de lei para modificação da lei de terrorismo, antiterrorismo, para incluir como conduta tipificada enquanto terrorismo, vou até ler aqui, considera-se organização terrorista os grupos denominados antifas, entre parênteses, antifascistas, e demais organizações com ideologias similares. Então, algumas coisas devem ser ditas a respeito, mas a primeira é que um projeto que traz em si a criminalização de um grupo antifascista, ele é em si um não projeto, uma não lei, além de ser inconstitucional, muito mais do inconstitucional, é de uma nulidade absoluta. Por quê? Porque, como nós já falamos aqui, o fascismo, ele é contra, ele destrói tudo o que os nossos valores constitucionais defendem, né? Então, a partir do momento que se faz um projeto de lei para criminalizar o antifascismo, significa que se está institucionalizando e legalizando o fascismo, porque se é crime combater o fascismo não pode ser combatido porque o fascismo vai ser legitimado. Isso é uma violação absoluta da função do deputado, do parlamentar. Um parlamentar não pode propor um projeto desse. Esse projeto, ele é em si, ele viola a honra parlamentar, o decoro parlamentar. Ele em si, ele tem uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, uma amoralidade absoluta, né? Então, assim, eu quero chamar atenção para essa questão, essa situação de ter, dentro do projeto de lei, a criminalização já denominando um grupo antifascista, como se ser antifascista fosse crime e ser fascista fosse legítimo. É a própria institucionalização, é uma tentativa de institucionalizar o fascismo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não que antes desse projeto isso não fosse possível, porque a lei antiterrorismo, né, os tipos do antiterrorismo, são tipos que não descrevem condutas específicas. São chamados, o que chamamos no direito de condutas de tipos abertos, né? O tipo penal, ele funciona como uma garantia individual. Eu só posso sofrer um processo e ser condenado se eu praticar aquela conduta específica que está sendo descrita na lei. Se a lei não descreve a conduta, quem é que vai decidir se a minha conduta é crime ou não? O guarda da esquina, o promotor da esquina, o delegado da esquina, o juiz da esquina. O juiz, o promotor, o delegado, o desembargador, o ministro, não podem definir conduta criminosa. Quem define isso antecipadamente é a lei. Esse é um vício absurdo que tem essa lei.
Agora, eu quero chamar a atenção que, existindo ou não esse projeto, temos que ser alertas, né? Como Ulisses se amarrou ao mastro do barco para resistir ao canto da sereia, nós, militantes, nós de torcida organizada, nós militantes de movimentos sociais, militantes de defesa dos direitos humanos, juízes, defensores da democracia, precisamos estar alertas para combater a aplicação de normas abertas como a lei antiterroristas para criminalizar quem está, na verdade, exercendo um direito legítimo de protestar, porque lutar não é crime. Né? Existe uma coisa que é a violência, e existe outra coisa que se chama violência reativa. Violência reativa, reação a uma violência injusta, é um direito. É um direito. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Um movimento que é ideológico, que pode dominar o sistema de justiça, independente da existência ou não dessa definição do Antifa como crime. Coisa que se nós não vivemos numa democracia material, nós vivemos ainda numa democracia formal. Então, formalmente, nós podemos dizer que esse projeto de lei, ele não é possível no nosso ordenamento jurídico. Muito bom. Obrigada, doutora Simone. É isso mesmo, de como que a gente vai resistindo institucionalmente para que retrocessos graves como possam se a atual conjuntura. Excelente. Nós vamos agora para essa terceira e última rodada de perguntas. Temos muita gente boa nos acompanhando, elogiando, enviando vários comentários, e esse é um espaço muito bom. Eu também estou muito feliz em poder estar compartilhando desse momento de aprendizado aqui com vocês. Então, nós vamos agora para a nossa terceira rodada de perguntas, e aí nós vamos também começando, dialogando com as torcidas, e na sequência com a doutora Simone também, né? E daí nós temos uma pergunta aqui da Tânia Maria Oliveira, né? Ela pergunta sobre a agenda de luta, né, das ruas, quando haverá outra manifestação de rua, e como é o relacionamento das antifas com os demais coletivos. Vocês já trouxeram um pouco disso nessas falas, mas acho que é bem interessante vocês também poder trazer essas informações nesse momento. E eu queria fazer um ganchinho aqui, né, de como que vocês também estão se reorganizando nesse conjunto em torno do Fora Bolsonaro. Essa é uma pauta também que vocês estão enraizando, né? Vocês já trouxeram vários elementos nesse sentido. A gente queria que vocês trouxessem isso de forma mais orgânica, de como que vocês estão pautando e se organizando com a força nessa grande frente que está colocada do Fora Bolsonaro nesse momento. E para a doutora Simone, né, a gente também queria dialogar um pouco, assim, a partir desse viés político institucional, né, do que está colocado para nós em campo, enquanto campos de juristas democráticos, né, na defesa na defesa, né, dos direitos humanos fundamentais que estão em risco, né, nessa conjuntura. Como que a gente pode atuar, considerando a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a própria Associação de Juízes para a Democracia, do que é que fica como também tarefa, papel político, né, enquanto espaços importantes democráticos, que também têm esse papel de barrar esses retrocessos jurídicos e institucionais que estão colocados para nós nesse momento de governo de extrema-direita no Brasil. Então, vamos começar agora pelo Alex, depois a Beth, e, por último, a doutora Simone, para a gente fechar esse nosso terceiro bloco. Bom, Mara... Alex, com você, querido. Tá ótimo. Mara, fomos esse final de semana para as ruas, né? Praticamente aí 6 estados, literalmente, se colocaram nessa predisposição de ir às ruas, cada um na sua densidade. Aqui no estado de São Paulo, teve a participação de quase 1.000 pessoas, né, e nos demais estados aí uma média de 300, 400, 100 pessoas.
né? O que nós estamos tirando como linha de atuação para os estados, inclusive, que está aí com uma certa inflexibilidade, né, do ponto de vista da liberação dos espaços e das ruas, crescimento de pessoas com Covid, né, é fazer as suas manifestações nas suas respectivas casas, através de suas varandas, suas janelas, né, colocando a bandeira do seu respectivo time, da sua torcida, uma faixa preta ali no caso, né, e se manifestando nas redes sociais. Para os estados, que muitas das vezes tem essa possibilidade, né, e diga-se de passagem, quem está indo às ruas com os torcedores e com as torcedoras, primeiro são pessoas jovens, que não dispõem de doenças pré-existentes e que não moram com idosos, né, diga-se de passagem, tem esses cuidados que a gente está tendo também, tá? Ou seja, a gente não está sendo irresponsável, como alguns setores estão dizendo aí no caso, né? Segundo, no caso aqui do Estado de São Paulo, nós temos uma possibilidade de fazer uma manifestação maciça, de colocar 5, 10 mil, 15 ou 20 mil torcedores na rua, mas não é isso que a gente quer no momento. Nós queremos pontuar, como bem disse a Beth, sobretudo contra esses grupos ultradireitistas que não respeitam a opinião do outro, né? E que, inclusive, pede aí a intervenção militar, essas papagaiada toda aí que a gente está visualizando, né? E nem parece que o nosso país, infelizmente, passou aí uma ditadura que ceifou, literalmente, vidas, né? Que expulsou nossos intelectuais, né? Que ameaçou, literalmente, uma série de pessoas, né? E que deixou várias marcas aí, haja vista a violência policial, ou de alguns policiais, sobretudo nas periferias das nossas cidades, né? Isso são resquícios da ditadura, né? O não poder discutir, o não poder debater, o não poder dialogar. Como eu frisei aqui para vocês no primeiro bloco, né? A Anatorg, quando ela é chamada para a comissão de esporte para debater os problemas que incorrem as torcidas organizadas, né? Infelizmente, na bancada de debate, não vai os senadores que pedem o fechamento das torcidas organizadas, né? E as torcidas, elas falam, olha, é importante que se haja o Congresso Nacional, é importante que se haja o Senado, é importante que se haja o Supremo, é importante que se haja o Ministério Público, né? Nós defendemos todas essas instituições, porque nós sabemos que dentro dessas instituições, assim como dentro das torcidas organizadas, há o joio e há o trigo. Há as pessoas, de fato, sérias, boas, né, corretas, que respeitam, inclusive, a pluralidade de debate, né? Mas há também aquelas peças que, infelizmente, trabalham em benefício próprio e querem se sobressair por dentro dessas instituições. No estado de São Paulo, eu dou um exemplo, Mara, né? A doutora Simone, ela colocou muito bem que os líderes, né, de movimentos sociais, de torcida organizada, todos eles que se colocam contrário, né, a esse status quo estabelecido, né, por essa elite, né, pela classe dominante, eles são combatidos com muita energia, Mara. Vai desde a ameaça por telefone, pelas redes sociais, né, vai a acusações, a formulações, a montagem de inquéritos infundados para criminalizar esses líderes, né? Há 10 anos atrás, quando lançamos uma campanha, inclusive contra, né, a CBF, né, que agora foi aí, 2, 3 anos aí, vários presidentes da CBF, diretoria da CBF, presos, né, não podendo nem adentrar no país. Mas há 10 anos atrás, a gente já apontava e fizemos manifestações nas arquibancadas que tomou uma proporção a maior. O que aconteceu com a gente? Né? Uma série de ameaças, uma série variáveis de ameaças, né? Desde o âmbito pessoal e particular ao âmbito familiar. Ou seja, no nosso país, discutir abertamente a nossa problemática é um risco. O que as torcidas estão fazendo e os líderes estão fazendo, né, é pelo país, mas sabem também que estão incorrendo sobre o risco, né, sobretudo por conta desse autoritarismo exacerbado que esse governo faz questão de defender. Mas como eu falei para vocês, na década de 60, 70, se contrapuseram à ditadura militar pessoas que, infelizmente, perderam a vida, né? A nossa ida às ruas, em plena pandemia, né, faço até um contraponto. O risco para defender a nossa democracia vai valer a pena, está valendo a pena, e tem que continuar valendo a pena, porque
essa democracia que nos permite fazer esse debate que estamos fazendo aqui, para milhares de pessoas que estão acompanhando, inclusive, né? É isso que nós precisamos colocar. E não podemos deixar retroceder um passo atrás. Agora, infelizmente, Mara, nós estamos numa guerra. Na guerra, por vezes, perde-se vidas, né? Perder a vida por conta de um bem maior, eu, Alex Minuim, né, que é, no caso, a democracia, para mim, eu vou estar fazendo um grande favor para o meu país, um grande favor para as futuras gerações. E por isso que eu disse, inclusive, nas últimas manifestações, as torcidas, os torcedores, eles não vão se calar, eles não vão parar de falar, enquanto não houver o respeito a essas instituições que eu acabei de citar, enquanto não houver o respeito às nossas instituições, às torcidas organizadas do nosso país. Então, nesse sentido, a nossa vontade, a nosso anseio, né, que outras instituições se coloquem na mesma predisposição, por exemplo, como a doutora Simone tem se colocado, como a Beth tem se colocado, como a instituição de vocês tem se colocado nessa abertura desse debate, né, para que a gente defenda esse bem maior, e nesse caso, a nossa democracia. Muito bom, obrigado, Alex. Passo agora para a companheira Beth, 5 minutos. Muito bom, muitas palmas aqui, Alex, Beth, doutora Simone, muito bom o nosso debate. Eu também estou gostando muito, gente, estou aprendendo muito, acho que todas essas falas aqui, esse espaço nos energizam, né? Eu sou trabalhadora da saúde, às vezes é muito difícil a gente enfrentar esse cotidiano, atender pessoas com coronavírus, são famílias, muitas pessoas em situação de rua que, enfim, estão desamparadas, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que fazer, né? Então, é nesses momentos e nesses espaços, na minha torcida, inclusive, também, muito, que a gente acaba se fortalecendo e vendo sentido para as coisas, né? Vendo que é necessário lutar e que a gente não pode deixar de lutar, como bem Alex colocou. Sobre as agendas de luta, eu acho que, enfim, como eu já coloquei aqui inicialmente, a nossa avaliação nesse momento, eu sou uma pessoa das ruas, eu gosto de estar nas ruas, vou a todos os atos, inclusive já estou correndo risco como profissional de saúde, então ir para a manifestação, para mim, é mais uma coisa. Mas a avaliação que a gente fez aqui, né, do nosso grupo, não estou falando da torcida, tá, gente? Deixando claro, do meu grupo na torcida, a minha galera de esquerda que constrói a torcida, que inclusive tem muitas pessoas que são do grupo de risco, é que não seria o momento de fazermos atos de massa. Lógico, se os bolsonaristas, fascistas, autoritários continuarem indo para as ruas, então a gente vai também. A gente vai, não para fazer o enfrentamento de conflito, de briga, mas para falar que, enfim, vai ter disputa. Eles não vão conseguir vencer no grito, porque vai ter resistência, vai ter disputa. Mas convocar atos nesse momento, a nossa avaliação aqui é que, enfim, lamentavelmente, não deveria ser agora. Lógico, eu admiro muito quem tem ido às ruas. Eu acho que essas ações, elas cumprem um papel fundamental, que é de propagandear, de mostrar para a população que, sim, existe um outro grupo ali, que não existem só os bolsonaristas, que não existem só pessoas que querem o fechamento do Congresso, uma vez que nós não temos o monopólio dos meios de comunicação. E aí eu acho importante frisar que, nesse momento, algumas emissoras, elas têm se colocado contra Bolsonaro, mas foram as mesmas emissoras que arquitetaram o golpe. Então, a gente não tem os espaços, né, que deveríamos ter. Essa live é muito importante, só que não alcança assim como algumas emissoras alcançam. E que, às vezes, acabam fazendo propaganda e jogo contra. Então, esses atos, eu acho que cumprem o papel, um dos papéis essenciais de fazer essa propaganda, de fazer a comunicação com o povo, de forma que o povo entenda. E eu fica um outro convite também para a esquerda, um pedido, é de falar com a linguagem da população. Às vezes a gente utiliza termos que a população não consegue compreender. E a gente continua falando só para a nossa bolha. Então, acho que um dos motivos para o futebol ser tão disseminado e para a população gostar tanto e se implicar tanto é porque a gente fala uma linguagem que é acessível. E as torcidas também fazem isso.
Então, a gente precisa disputar os meios de comunicação, a gente precisa propagandear, mas nesse momento a nossa avaliação é que esses atos não vão acontecer, ao menos por enquanto. A gente segue monitorando, a gente segue acompanhando, pode ser que, enfim, hoje não tem nada programado, mas amanhã tenha. Né? Enfim, a gente não tem nada programado nesse momento, mas a gente segue articulado, inclusive o Alex convocou a reunião nacional, que foi muito importante para a gente ver como é que vai acontecer, como é que as torcidas no Brasil têm se organizado, mas o meu coletivo aqui, nesse momento, não tem organizado nada, tá? Lógico, foi também como eu falei no início, uma torcida, as torcidas Antifa, e aí é o próximo ponto, de outros clubes daqui do estado, se organizaram e convocaram um ato, tá? Aqui nos Imbatíveis, nós temos uma relação muito boa com a Antifa do Vitória, que é a Brigada Marighella. A Brigada Marighella tem a mesma avaliação de que não é para fazer ato nesse momento. Então, a gente está alinhado, temos uma relação amistosa. Não sei quanto tempo eu tenho, mas vou ser breve. Uma ressalva que eu gostaria de fazer sobre as Antifas, assim. Aqui em Salvador, nós temos uma relação muito amistosa, a Antifa constrói e tal. Só que, às vezes, as Antifas, é uma crítica que eu tenho, e por isso que, às vezes, a gente se distancia um pouco, eu acho que teorizam muito e fazem pouco. Algumas Antifas, às vezes, problematizam muito, eu acho que isso é uma falha da esquerda, discute muita coisa, e, às vezes, contribui de maneira pouco efetiva. Eu acho que as torcidas, mesmo sem fazer essa propaganda que deveria ser feita, mesmo sem divulgar tanto, às vezes contribuem mais para o debate democrático do que algumas Antifas, não são todas. Então, acho que não é que a gente vá secundarizar o debate, não é que a gente vai desqualificar o debate, mas eu acho que o debate tem que estar alinhado de uma prática revolucionária. E, às vezes, algumas Antifas acabam negligenciando isso, ficam só no debate de ideias aí, e não vão para a rua, não conhecem as pessoas e tal, e não sabem, enfim, como dar um direcionamento melhor. Então, nós aqui em Salvador temos uma relação muito boa com a Antifa do Vitória, não tenho articulação com outras Antifas do estado, conheço pessoas de Antifa de outros estados e tenho uma relação boa, mas faço essa ressalva que é um dos motivos que às vezes eu brigo com a galera, é isso. Eu acho que é preciso discutir sim, mas às vezes a gente demora um mês para discutir algo simples enquanto a pessoa está passando fome. E isso me inquieta bastante. Eu acho que situações como essa de calamidade pública pedem ações mais imediatas mesmo. O pragmatismo, às vezes, é necessário. Nesse momento é necessário, assim, tem gente passando fome. Então, ao invés de ficar discutindo tanto o sexo dos anjos, eu acho que a gente precisa partir para ação. E sim, eu acho que todos os movimentos estão embebidos do fora Bolsonaro. É inaceitável a vinculação dele com a milícia, é inaceitável tudo que ele vem fazendo, é inaceitável a criminalização, é inaceitável tudo. Tudo que esse cara representa, ele sintetiza o fascismo de fato, sintetiza um projeto de morte para o nosso povo. Então, as torcidas que vêm se organizando, eu acho que os movimentos de esquerda que vêm se organizando, vêm também construindo fora Bolsonaro, e aqui não é diferente. Muito bom, Beth, obrigada. Passamos agora para o Simone, para a gente encerrar esse nosso bloco. Então, você me perguntou sobre o nosso papel, né, de juristas no engajamento dessa militância, e qual seria o nosso papel nisso tudo. Então, você me fez lembrar de um grande jurista que faleceu na semana, 15 dias atrás, no dia 10, que é o Miguel Baldez, e que ele traz uma teoria de direito insurgente, que é uma teoria de luta, uma teoria de resistência. E ele sempre ensinou o seguinte, que existem cercas físicas e cercas jurídicas a serem rompidas, né? As cercas físicas a serem rompidas para ocupação, residência, né? Ocupação, resistência e moradia, e as cercas jurídicas. E nosso papel, enquanto operadores do direito, é romper essas cercas jurídicas, né? Eu faço parte tanto da JD como da ABJD. A ABJD é uma instituição mais ampla, portanto, mais independente, tem uma independência em termos de atuação maior, porque não está submetida, por exemplo, às limitações da LOMAN, os seus membros, né? Enquanto os membros da AJD estão submetidos. Mas isso não impede que nós tenhamos uma militância prática e efetiva de proximidade com os movimentos sociais, de atuação mesmo concreta na luta de construção de direitos.
No entanto, nosso maior papel é esse, é o de aplicar insurgentemente os direitos. É pegar o direito burguês, o direito imposto pelo sistema capitalista que estabelece e firma e perpetua desigualdades para revertê-lo num instrumento de superação de desigualdades, de promotor de igualdades, de promotor de direitos. Então, o nosso papel é esse. Além dele, nós temos o papel na sociedade. Então, nós, enquanto cidadãos engajados na luta, né, do trabalhador, né, nós somos engajados na luta da democracia, uma democracia social, uma democracia de construção da luta da classe trabalhadora. Então, nessa contingência de juristas de defesa dos interesses do subalternalizado, nós também temos essa atuação. Então, ultimamente, muito temos discutido a respeito das seguidas notas de repúdio. Nós paramos na nota de repúdio, ficamos nessas notas de repúdio, e como se nossa militância parasse aí. Eu lembro da Beth falando, peraí, nós não podemos só discutir, temos que agir também concretamente. E é uma angústia que me acomete muito. E eu acho que, por mais limitações que nós tenhamos, nós precisamos encontrar as brechas, romper as cercas jurídicas e atuar estrategicamente para retomar a nossa democracia. A nossa democracia é uma flor frágil, que nós, tínhamos que ter regado todos os dias, mas nós deixamos ela perecer, ela está lá fraquinha, né? Está morrendo, está terminal. Então, nós temos o dever de lutar para a retomada democrática. E isso significa o quê? Interpretar o sistema jurídico no sentido de que não é possível, por exemplo, criminalizar um grupo organizado de luta pela democracia, contra movimentos fascistas. Essa é a nossa função, é a nossa função democrática, produzir no nosso trabalho, produzir sentenças democráticas, produzir textos democráticos, falar em todos os espaços, ocupar espaços de pensamento e estar ao lado dos movimentos sociais de luta. Então, assim, a BJD tem feito isso, tem várias ações que foram... Recentemente foi feita uma ação pela BJD de a DPF no STF requerendo ao Supremo que densifique o direito à manifestação, afastando desse direito constitucional de manifestação o discurso do ódio. Né? E com um pedido de cautelar para retirada daquele acampamento fascista, né? Aquele 300 lá, o próprio nome dele remete a um movimento antidemocrático fascista. É uma ação concreta da BJD. A JD, por sua vez, entrou como amicus curiae em várias ações no STF, amicus curiae no caso do Rubem Paiva, pediu amicus curiae no caso da descriminalização do aborto. Então, assim, e recentemente, com a vinda da pandemia, nós temos feito algumas parcerias com o MST, com a Rede Maré, com alguns coletivos do Rio de Janeiro, o núcleo do Rio de Janeiro, mas núcleos de todo o país, têm feito parceria no sentido de atuar também no aspecto de fornecimento de material de limpeza, material de higiene e alimentos e tal, que é um atendimento imediato de uma necessidade que se apresenta concretamente. Então, eu acho, na minha opinião, o nosso dever, ele vai muito além de romper as cercas jurídicas. Muitas vezes, nós precisamos também romper as cercas físicas. Isso mesmo, doutora Simone, muito bom. Quantos elementos, assim. E a gente faz essa pergunta para vocês, para nós, parece algo muito simplista de citar nesse debate,
mas a gente precisa também fazer com que esse debate, essas frentes de atuação desses juristas, também chegue para essas populações que não têm acesso a essas informações, que muitas vezes ficam no limite da atuação desses espaços jurídicos. Então, acho que esse espaço de hoje foi um espaço muito rico da gente trazer a luta concreto desse momento das torcidas organizadas por meio da participação da Beth, do Alex, e também esse espaço engajado, militante de uma juíza, jurista, né, que tem esse olhar atual, coletivo, global, dos desafios que estão colocados para nós nesse momento. Então, com isso, nós fechamos esse nosso terceiro bloco de diálogo, perguntas, assim, a que foi um espaço muito rico, de muitas trocas, e que deixa tantas outras vontades e perguntas para a gente seguir alimentando esse diálogo. Então, nesse sentido, que nós fechamos esse momento, dizendo que o nosso horário já está bem avançado, sinal que foi boa a prosa, né, que teve essa boa interação com o público que nos acompanha, também elogiando, comentando. Então, isso é muito bom. Então, de imediato, eu já queria devolver a palavra para que vocês pudessem fazer as considerações finais, né, para esse encerramento desse encontro nessa live, que se encerra nesse momento, mas que queremos muito seguir alimentando, continuando com esse debate tão relevante frente às nossas torcidas organizadas. Então, passamos para vocês, podemos começar com a querida doutora Simone. Eu quero agradecer novamente o convite. Para mim foi maravilhoso conversar com essas pessoas, com essas mentes poderosas, essas falas potentes que nos provocam assim, uma vontade louca de sair para a luta. E lutar é viver, né? Lutar é viver. E quero só dizer assim, que para os juristas que estão assistindo, assim, que é importante estudar, mas é muito importante estar perto do povo, ouvir e ter contato com as pessoas. Não basta ficarmos nos nossos escritórios, nossos gabinetes, nas nossas casas, estudando, pensando. Nós temos que ter contato com as pessoas de quem nós acreditamos que é o direito, o bom direito, o direito que vai revolucionar a nossa sociedade. Então, eu acredito numa sociedade em que a classe trabalhadora tenha mais direito, conquiste mais direito, consiga se organizar e exercer os seus direitos com toda a extensão que ele merece, sem repressão. Não sei se num sistema capitalista isso é possível, talvez eu esteja vivendo uma utopia, mas utopia é isso, né? Aquilo que nos faz caminhar em direção ao horizonte. Obrigada, para mim foi um privilégio, adorei estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Simone, muito bom. Para nós também uma alegria, uma grande riqueza tê-la conosco nessa live. A Beth, passamos para você agora, para que você possa fazer uma saudação para nós. Então, gente, eu também agradeço a oportunidade, estava super ansiosa no início, super nervosa, mas foi muito leve, foi muito tranquila, eu aprendi muito, eu fiquei muito feliz com cada fala que eu ouvi. Então, agradeço muito por isso. Eu acho que, assim, a frase que eu mais penso nesse momento, assim, é nem guerra entre as torcidas e nem paz entre as classes. Alguns grupos, eles vivem num permanente estado de exceção, assim, né? Os negros, os pobres, as mulheres, os indígenas, que têm sido assassinados aí recorrentemente, e agora com a Covid ainda mais, a situação se agrava. Então, não tem como algumas pessoas não têm direito à quarentena, né, como o Alex trouxe. Então, é preciso que a gente discuta e que a gente se posicione. Se tivéssemos mais militantes orgânicos, como cada um aqui, eu acho que o nosso Brasil estaria muito melhor, com certeza. Então, agradecer a oportunidade, convocar as pessoas a pensarem sobre esse momento. Nem todas conseguem ir às ruas, mas acho que a gente precisa refletir sobre o que vem acontecendo, sobre os riscos desse avanço do fascismo, sobre o que está em jogo
pedir também que as pessoas que têm condições de pensar, inclusive, que elas possam se posicionar ainda mais, porque a boa parte da nossa população, até o direito de pensar é retirado, porque ela está sempre pensando no que eu vou comer, no que eu vou fazer. Então, aqueles que têm o privilégio, né, que têm sua casa, que têm uma condição melhor, que têm um trabalho, que têm um salário todo mês que vai cair, eu acho que a essas pessoas também cabe assumir sua responsabilidade, o seu lugar de sujeito na história, de alguma forma, se possível, assegurar essas pessoas o mínimo, cobrar do poder público, né? Porque muitas vezes eu via também a esquerda que eu me organizo, eu sou de esquerda, né? Às vezes eu critico, mas eu sou de esquerda. Falando, quando a favela descer, tudo vai mudar. Mas para a favela descer, precisa de muita coisa. Para a favela descer, tem que ter as condições para a favela descer. E essa favela está em guerra permanentemente, em guerra pela sobrevivência. Então, em alguma medida, é preciso retirar um pouco o peso dessa favela e, como a doutora bem colocou, assumirmos o nosso lugar. A gente precisa também se dispor, a gente precisa se colocar, a gente precisa fazer fissuras nesse sistema, nesse Estado, que, nesse momento, sobretudo, só tem oferecido um projeto de morte. Então, obrigada por isso, espero que, de alguma maneira, eu tenha conseguido contribuir de alguma forma e estou à disposição aí, enfim... As pessoas do meu grupo, nesse momento, avaliam que não é o momento de ir para a rua, mas eu sou das ruas. Quando a gente tiver condições de ir, estaremos lá. Muito bom, Beth. Você trouxe muitos elementos interessantes. Essa fala da crítica e da autocrítica, ela é muito importante, porque nós temos um chamado para em torno de fora Bolsonaro. Né? Então, é importante que a gente tenha essa balança, né, da crítica e da autocrítica, mas o que é que nos une nesse momento para a gente vencer o fascismo, esse governo de extrema-direita e toda essa correlação de força que está colocada contra os mais pobres, contra a população subalterna. Então, agora passamos para o querido Alex, para as considerações finais, para a gente encerrar o nosso encontro. Perfeito, Mara. Liga o seu microfone, Alex. Estou muito feliz, né, de ter tido uma verdadeira aula com a doutora Simone, com a Beth. Beth, a gente sempre tem aí debatido em várias lives, né? Beth é um diamante, né, das torcidas organizadas, uma mulher porreta, literalmente, aí. Eu admiro muito a mulher que ela é, a militância que ela exerce, né? Sempre coloco ela como uma das maiores referências de mulheres que envolvem as torcidas organizadas no nosso país. Um ambiente que precisa muito, né, Beth? Abrir mais e mais ainda para a mulherada, estamos trabalhando para isso, né? A Anatorg está trabalhando para isso, né? Como eu bem disse, né? Tem alguns problemas que existem dentro das torcidas como um todo, né? E a Anatorg, ela tem feito esse trabalho de abrir para o debate, né? Não só para a participação das mulheres, mas também várias demandas que os movimentos sociais, inclusive, nos colocam nas ruas e avenidas, que a gente está tentando e levando para as arquibancadas. Então, nesse sentido, Mara, eu quero agradecer em nome de todas as afiliadas da Anatorg, as 214 torcidas afiliadas da Anatorg, em nome de toda a diretoria da Anatorg, né, essa oportunidade de ouvir a doutora Simone, para a gente é muito importante, né, ter aí um jurista colocando o seu posicionamento, os torcedores vendo, né, e muitas das vezes desfazendo um fantasma em relação a essas instituições, né, que são os juízes, na verdade, né. Então, para a gente é muito importante, foi muito importante, doutora Simone, as suas colocações. Com certeza, as suas falas não vão ficar só nessa live, com certeza vai atravessar horizontes, sobretudo no nosso universo que envolve as torcidas organizadas. E, Mara, dizer para você que é um momento, na verdade, de empatia, né, empatia de todos os segmentos da nossa sociedade que se coloca contra e que precisa se colocar contra o fascismo no nosso país, né? Quando se há esse tipo de movimento dentro de uma sociedade, é óbvio que a gente conta muito com os partidos de esquerda, né? É óbvio que a gente conta muito com os movimentos sociais, mas a gente conta mais ainda com todos os cidadãos, né, que quer e priva pela questão do direito de envolver esse debate, né? Esse debate que nós estamos fazendo, né? Por muitas das vezes, o cidadão, de maneira
errônea, é levado, inclusive, a ficar inerte, né, a uma posição. Eu não vou apoiar, não vou me contrapor a esse governo, porque eu vou estar apoiando o partido A, partido B ou partido C. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o nosso direito democrático de escolha, né? Que é uma das coisas que a gente, inclusive, tem falado para a esquerda. Olha, nós precisamos abrir o leque nesse processo de discussão. Nós precisamos abrir o leque, inclusive na participação de pessoas que não estão no âmbito, né, ou na trincheira, né, junto com os movimentos sociais e com a esquerda. Porque não é que esses caras são 30%, eles são as minorias da minoria. Né? A gente tem que levar em consideração quem votou nesses caras, muitas das vezes, votou por uma série de outros sentimentos, ou imbuído de sentimentos, né, que não está enraizado. Foi só um momento que está atravessando, e que talvez estejam abrindo os olhos, porque estão sentindo literalmente na pele, no bolso, no dia a dia, o que é esse governo. E é sobre isso que a gente precisa ter essa empatia, né? Trazer esses que estão de fora para a luz. Esse é o verdadeiro caminho, né? Para que a gente possa estar aí continuando desfrutar de um bem tão maravilhoso que é essa nossa querida, e que, como muito bem falou a doutora Simone, né? Democracia, que é um processo, Mara, né? É um processo, a democracia é um processo que pode chegar a uma perfeição, né? E se chegando nessa perfeição, né? A sociologia, ela chama de poliarquia, ou não. Mas o melhor, que ela exista. E dentro desse processo de existência, se há o debate. E o debate, nós precisamos prisar por ele, para que possamos ter uma sociedade aí justa, igualitária, né, e humana. É isso. Então, muito obrigado pela oportunidade, e estamos juntos para qualquer tipo de situação. Obrigada, Alex. Nossa, em nome da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, nós agradecemos novamente a participação, a contribuição de vocês com essa live, com esse debate. Estamos também abertos para que a gente possa dar sequência nessas proximidades e nesse debate tão relevante, nesse momento de lutas, né, que estão colocadas para nós, assim. Então, para os companheiros e companheiras que nos acompanharam também pelo Facebook da BJD, da AJD, da Ana Tog, deixar o nosso abraço, façam com que esse debate chegue a outras pessoas que não conseguiram acompanhar, porque, de fato, foi um espaço muito rico, dialógico, que trouxe muitos elementos dessa conjuntura, mas que apontam muitos desafios que nós só vamos conseguir superar de forma coletiva. E, por último, eu queria citar uma frase aqui do querido professor José Geraldo de Souza Júnior. A doutora Simone trouxe aqui o querido Baldez, né? E aí, considerando essa nossa discussão, os temas que foram colocados, eu queria trazer uma frase dele numa conferência proferida na semana passada, no primeiro ciclo internacional dos direitos humanos, que eu acho que dialoga bem com esse momento, com as questões que nós dialogamos aqui nessa live. Fala assim: a condição emancipatória da democracia é a da emergência, da insurgência, da passagem do criminalizável para o politizável. A condição de transformação e a principal insurgência é tornar-se humano. Então, eu queria encerrar esse nosso encontro, essa nossa live com essa frase, dizer que ficamos muito felizes com esse encontro, agradecer para os companheiros e companheiras da comunicação, da ABJD, a Sheila, a Tânia, o Marcelo, e seguimos dialogando. Boa noite para todos e todas. Sigamos firmes na luta e no Fora Bolsonaro. Nós vamos virar esse jogo. Tamo juntos. Tchau, tchau.